A gente conversava ali, né, Marcinha? Que saudade de estar todo mundo junto, né? Ai, meu Deus. A gente fica assim, assistindo em casa, mas não é a mesma coisa. Quem também acha isso? Parece que não passa a mesma vida, né? A mesma unção. Deus abençoe você que está em casa nessa noite, mas a gente está aqui. Glória a Deus. Dá um glória a Deus aí. Glória a Deus. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia lá no primeiro capítulo de Lucas. Eu vou pedir para alguém acender aqui. Obrigada, gente. Aleluia. Eventualmente a gente traz uma palavra para a família. Tem família aqui hoje? Glória a Deus. E hoje eu quero falar para a família. E aí você que ainda não casou, já guarda os princípios para viver na sua casa. Amém? Ah, mas eu não vou casar. Mas aí você guarda os princípios para viver na sua vida. Em família. Porque família é algo que nasceu no coração de Deus. Esses dias eu conversava com um casal. Aliás, tem muitos casais aqui na igreja que vão casar esse ano. Pelo menos que eu me lembre, uns 5. É muito casamento, né, gente? Glória a Deus. E aí um desses casais tinha falado comigo assim, no início do ano. Ah, a gente não vai fazer cerimônia, não. E eu falei com eles assim, gente, por que vocês não vão fazer? Ah, porque a gente não tem condição. E eu falei, ó, se tem uma coisa que Deus ama, é abençoar quem quer casar. Começa a pipocar milagres, assim, Deus começa a enviar recursos. E aí, esses dias, ele me chamou, esse casal, eles me chamaram no WhatsApp para dizer assim, tá, se você não tem noção, a gente está em abril, a gente vai casar só em janeiro do ano que vem, está tudo pronto já. Todos os contratos fechados, tudo agendado. Depois daquela conversa, a gente orou e falou, Deus, a gente vai pôr o pé na água. É só pôr o pé na água. Quem abre o mar é Deus. O pé quem põe é a gente. E hoje eu quero falar para a família. Lá em Lucas, no capítulo 1, a partir do verso 5, o tema dessa mensagem é devoção em família. Devoção em família. Lucas 1, a partir do verso 5, diz assim a palavra do Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, eu estou lendo, viu, Vitória, na NAA, para você colocar aqui, obrigada. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do turno de Abias. A mulher dele era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo de forma irrepreensível em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já tinham uma idade avançada. E aconteceu que enquanto Zacarias exercia o sacerdócio diante de Deus na ordem do seu turno, coube-lhe por sorteio, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. Durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia na parte de fora, orando. E eis que apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado, e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, Zacarias, não tenha medo, porque a sua oração foi ouvida. Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Você ficará alegre e feliz. E muitos ficarão contentes com o nascimento dele, pois ele será grande diante do Senhor. Verso 18. Então, Zacarias perguntou ao anjo, como eu terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. O anjo respondeu, eu sou Gabriel, que estou a serviço de Deus e fui enviado para falar com você e lhe trazer essa boa notícia. Todavia você ficará mudo, não poderá falar até o dia em que essas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras,
as quais no devido tempo se cumprirão. Vamos orar? Senhor, nessa noite nós queremos ouvir a Tua voz. Como igreja, como família de Deus, família bendita do Senhor, nós queremos dizer que precisamos ser alinhados na Tua vontade. Por isso, o Espírito Santo tenha total liberdade nesse lugar. Fale ao nosso coração, pois nós somos sedentos em ouvir a Tua voz. E colocamos, Senhor, a nossa mente cativa em obediência à Tua palavra. E nos entregamos ao agir do Senhor para sermos transformados segundo a Tua imagem, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Queridos, eu quero falar nessa noite sobre devoção em família. Hoje pela manhã eu estava pregando em outra igreja, celebrando as bodas de um casal que completava 40 anos de casados. E eu ficava pensando, Jesus, 40 anos é muito tempo. São 4 décadas. E a gente vai pensando que casamento, que vida familiar, que convívio em casa é uma coisa muito fácil. Mas não é muito fácil. Só que é interessante porque a Bíblia diz que houve um tempo em que um casal se destacou e chamou a atenção dos olhos de Deus. Eu amo esse texto, porque a Bíblia vai falar não apenas de uma mulher, que era uma mulher de Deus. A Bíblia não vai falar de um homem, que era um homem de Deus. A Bíblia vai falar de um casal que chamou a atenção de Deus. A Bíblia diz lá no verso 5, que no tempo do rei Herodes, um homem chamado Zacarias, que era da linhagem de Abias, ele se destacou, e ele tinha uma mulher também da linhagem sacerdotal, chamada Isabel, que era filha das filhas de Arão, que eles, num tempo muito difícil, eles resplandeceram como luz na sua geração. E eu fiquei pensando em casa, como nós temos sentido falta de casais e de famílias que possam ser referência para essa geração. E é interessante porque Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, ele registra que foi no tempo de Herodes. Isso não é tão comum assim, porque Herodes nem era um bom governante. E eu fiquei me perguntando ao Espírito Santo, por que ele registrou que foi no tempo de Herodes? E aí eu fui estudar quem era Herodes. Irmãos, Herodes era um homem que não amava a sua família. Para você ter uma ideia, Herodes, um belo dia, acordou e disse, Mariana, cadê a Mariana? Mariana era o nome da esposa de Herodes, Mariana. Vem cá. Ele chamou os guardas e disse, mata a Mariana. E ele matou a esposa. Não satisfeito, ele disse, Dona Alexandra, minha sogra, vem cá, matem a minha sogra. Não satisfeito, ele chamou os seus 3 filhos. Eu até anotei o nome deles aqui, para quem quiser se inspirar, né? Ele chamou Aristóbulo, ele chamou Antípado e ele chamou Alexandre. Ele chamou os guardas e ele disse, matem os meus 3 filhos. No tempo em que um governante mau, que não amava a família, resolveu dissipar com a sua família, porque tudo que ele queria na vida era ser alguém grande e poderoso, a Bíblia diz que um homem e uma mulher que amavam a família se destacou. Esses dias são os dias difíceis de obscuridade espiritual que nós também estamos vivendo. Dias em que ninguém mais quer ter família, porque família, para muitos, é algo defasado, é algo que não tem mais graça. Investir em família é algo que não faz mais nem cosquinha em ninguém quer ter filhos. Hoje é bonito dizer assim, eu não quero ter filhos. Eu sou adepta, eu tive uma professora de filosofia que dizia assim, eu sou adepta do movimento No Kids. Porque ser família, irmãos, dá trabalho. Ser família envolve tempo, entrega, relacionamento, perdão, amor, renúncia, investimento. Ter filho é o maior exercício de altruísmo que alguém pode viver na vida. Porque raramente um filho vai chegar para um pai e dizer assim, papai, muito obrigada porque hoje você colocou comida na minha mesa. Alguém já teve essa experiência?
Papai, muito obrigada, porque hoje a CEMIG foi paga e eu posso usar a energia e tomar um banho quentinho. Algum filho já falou isso para um pai aqui? Só você, né, Ivan? Pois é, muito raro. Se você quer viver uma vida abnegada, fazer tudo em prol de alguém, sem receber muitas vezes nada em troca, seja mãe, seja pai. Porque você vai perder noites de sono, você vai precisar corrigir, você vai precisar educar, falar uma vez, falar duas, falar três, falar 30 mil, e você vai continuar fazendo isso pelo resto da sua vida. Você vai pagar preço de oração, de intercessão, você vai ter que se doar. Irmãos, e é maravilhoso ter filhos, é muito bom, mas envolve investimento altruísta. Não espere nada em troca. É apenas doação, entrega, amor absoluto, sem esperar. E naqueles dias, quando um homem mau dizia, família não tem valor, Deus olhou, olha a palavra do Senhor dizendo, que no verso 6, naqueles dias ele olhou para Zacarias e Isabel e viu que em meio a uma geração corrompida, eles eram um exemplo de conduta. E eu amo o verso 6, porque ele começa dizendo assim, ambos, diga ambos, eram justos diante de Deus e irrepreensíveis em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. Eu vejo duas coisas, três, na verdade, que me tocam o coração. A primeira delas, ambos, uma palavra tão pequena. Mas eu me recordo, eu dizia num outro dia, que quando eu tinha 17 anos, eu comecei a orar pelo meu esposo. Eu tinha feito um voto a Deus, que naquele ano eu não iria namorar ninguém, eu era terrível, muito namoradeira. E eu falei, Deus, me muda, Senhor. Eu prometo que eu não vou olhar para ninguém em 1996. E o próximo que eu olhar vai ser o meu marido, eu não quero namorar mais ninguém, eu só quero casar. Mas tinha uma coisa que eu pedia a Deus. Eu dizia assim, Deus, quando eu casar, eu não quero ter que puxar marido. E eu não quero que ele me puxe. Vocês estão entendendo? Eu quero caminhar com ele lado a lado. Eu quero que a gente cresça junto. Eu quero que eu nunca precise dizer assim, vai orar, amor. Ou que ele nunca diga para mim, vai orar, amor. Não, eu quero que a gente ore junto. Eu quero que a gente leia a Bíblia junto. Porque eu não quero ser um peso para ele. E eu não quero carregar ninguém. Aí você fala, Tássia, mas que oração de... Não, meu irmão. É uma leveza casar com alguém que caminha lado a lado com você. E eu quero te encorajar nessa noite a pegar essa palavra tão pequena, ambos, e dizer assim, Deus, eu quero que o Senhor dê esse testemunho a meu respeito e da minha esposa, a meu respeito e do meu marido. Eu quero, Senhor, que do céu o Senhor olhe para nós e diga, olha, eu vejo os dois orando. Eu vejo os dois jejuando, eu vejo os dois lendo a palavra, eu vejo os dois fazendo entrega, eu vejo os dois abrindo mão. Querido, Deus não nos chamou para sermos Herodes e Herodias desse tempo. Deus nos chamou para sermos Zacarias e Isabel, ambos justos diante de Deus. E aí vem a segunda coisa que eu aprendo. Uma sociedade hipócrita, como a que nós vivemos, procura apresentar-se bem para os outros. Mas a Bíblia diz que Zacarias e Isabel não tinham essa preocupação. Eles não eram justos diante dos homens. Eles eram justos diante de Deus. Porque, em primeiro lugar, irmão, o selo de aprovação da nossa família tem que estar no céu. Nós não precisamos de tapinha nas costas, nós não precisamos de palavras de incentivo, de reconhecimento, mas quando Deus olha do céu e diz assim, eu estou olhando aquela casa e eu estou vendo uma mulher e um homem que são justos na minha presença, não importa se o mundo não te reconheça, você já tem a aprovação do Deus eterno. É por isso que Paulo disse para Timóteo, procura, Timóteo, apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar
e que maneja bem a palavra da verdade. Não é? Procura, Timóteo, ser um pastor incrível, que tem uma igreja gigante, que faz muito sucesso, que todo mundo fala, uau, esse cara é demais. Não, ele disse, procura apresentar a sua vida a Deus. A primeira pessoa, irmãos, para quem nós precisamos dedicar toda a nossa devoção, a nossa vida de entrega, o nosso amor, a nossa vida de correção, de justiça, de interesse, de integridade, não é aos homens. Pode ser, querido, que nenhum homem nunca tenha chegado para você e tenha dito, olha, eu admiro muito você, mas se Deus fizer isso, você ganhou a sua vida aqui na terra. E a Bíblia diz que ambos eram justos diante de Deus. Eles eram virtuosos, íntegros, corretos. E ele continua dizendo, eles não eram apenas justos diante de Deus. Olha o que a palavra do Senhor diz. Eles eram irrepreensíveis nos mandamentos e preceitos do Senhor. Irmão, o que é um mandamento? É uma ordem. É uma regra imperativa. Ou seja, exige obediência. A Bíblia diz que os dois, o marido e a mulher, eles eram pessoas que obedeciam com rapidez, sem preocupação. Não, Deus mandou, eu vou fazer. Deus disse que é para ser assim, eu vou ser assim. Deus falou que é melhor desse jeito, meu bem, nós vamos fazer isso. Ambos eram rápidos e prontos em obedecer à vontade do Senhor. Vivemos dias, irmãos, em que é tão difícil nas famílias. Às vezes, alguém chega e diz uma coisa em casa. Nós passamos essa experiência há poucos dias atrás. Nós recebemos uma situação inusitada e o pastor João perguntou para mim assim, amor, o que nós devemos fazer é isso, isso e isso, certo? E eu falei assim, não, amor, acho que não. E dei aquela evasiva. Passado uns dias, o meu coração apertou e eu chamei ele e disse, amor, é o certo a fazer sim, é desse jeito mesmo que nós vamos fazer, e você está certo. E ele falou, eu sei, por isso que eu perguntei. Mas, irmãos, como é difícil para alguns casais ouvir a voz de Deus e obedecer. É muito difícil, às vezes um quer e o outro não quer. Um diz, uma coisa simples, vamos dar um exemplo, dízimo e oferta. Eu conheço famílias que o marido é dizimista, a esposa não é. Que a esposa é e o marido não é. Uma coisa simples, mas isso é preceito do Senhor para a nossa casa. A Bíblia diz que eles eram irrepreensíveis em cumprir os preceitos do Senhor. Ou seja, ninguém podia dar uma palavra de correção para Zacarias e Isabel. Ninguém podia puxar a orelha deles. Porque os dois, quando ouviam a ordem que Deus mandava, eles diziam, vamos cumpri-la. Querido, nós estamos precisando de famílias assim, nesses dias maus. Homens e mulheres dispostos a ir e fazer o que Deus quer que nós façamos e ir até onde Deus quer que nós possamos estar. E a Bíblia continua dizendo que eles eram um casal modelo. Eles pregavam aos ouvidos dos outros, sim, mas eles pregavam aos olhos. As pessoas passavam por eles. Preste atenção, quem escreveu esse livro? Foi Lucas, o médico, que escreveu Atos dos Apóstolos também, que é a continuidade do tratado. Lucas observou. Irmão, não foi o Espírito Santo que baixou assim e disse, Lucas, vai lá na rua tal, procura um casal de nome. Não. Zacarias e Isabel eram do convívio de Lucas, e Lucas observava. Gente, que casal é esse? Olha como é que eles são. Gente, como que eles vivem. Irmãos, Deus não ia escolher um casal qualquer para colocar no ventre daquela mulher o precursor do Messias. Deus escolheu um casal que tinha a aprovação dele. Sabe, irmãos, as pessoas lá fora estão observando a nossa conduta. Às vezes, sem perceber, nós estamos sendo uma história escrita no coração de outras pessoas. Lucas passou, olhou e disse, uau, que casal é esse? Irmãos, a minha oração nessa noite é que as pessoas passem por mim e por você e digam, uau, que homem correto, que homem íntegro, que jovem fantástico, que honra, que obedece, que mulher fantástica. Olha, ela não é qualquer mulher, é uma mulher diferente.
Sabe, ali no seu trabalho tem pessoas que estão lendo a sua vida. Ali na sua escola tem pessoas que estão lendo a sua vida. Ali onde você está com seus vizinhos, tem pessoas que estão lendo a sua vida. Lucas estava lendo a vida de Zacarias e de Isabel. E apesar deles serem esse casal top, a Bíblia diz no verso 7, que eles tinham problemas. Diga, problemas. Porque a gente pensa assim, nossa, um casal desse nunca enfrentou uma luta, não é? Mas a Bíblia diz no verso 7 que eles não tinham filhos. Um casal que, apesar de aprovado por Deus, enfrentou problemas. Sabe, irmãos, a vida cristã não é uma estufa espiritual que nos livra de lutas e dificuldades. Deixa eu dizer uma coisa para você, esse evangelho que nos garante vitória, promessa de bênção o tempo inteiro, é um evangelho da facilidade. Mas foi Jesus que disse: no mundo nós vamos ter aflições. E a Bíblia diz que eles eram um casal que honravam a Deus, que amavam a Deus, cuja vida dignificava a vocação que Zacarias tinha. E aí você pensa, não é justo Deus permitir que Zacarias e Isabel vivessem uma luta tão grande, porque eles eram, Mas, irmão, toda luta que vem sobre a nossa casa nos transforma em alguém melhor. Depura a nossa vida, nos transforma em alguém mais próximo do Senhor, nos leva a maior intimidade. E a Bíblia diz que eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois eram avançados em idade. E o que me chama a atenção é que mesmo em meio ao não de Deus, porque para mim isso foi um não de Deus. Imagina comigo aquela mulher todos os dias orando e vendo os sacerdotes cheios de filhos. Porque a continuidade da posteridade é feita por meio dos filhos. Se você não tem filhos, a ideia é o quê? Acabou ali a sua história. Sim ou não? A ideia daquela época era uma mulher cuja madre não é aberta, ela é maldita. Ela vivia envergonhada diante das suas amigas, das suas vizinhas e das mulheres dos sacerdotes. Eu imagino Isabel chorando no altar do Senhor. Deus, nós somos justos. Deus, nós somos fiéis. Deus, a nossa vida é tão íntegra. Por que o Senhor está permitindo que essa luta venha, essa vergonha, essa desonra venha sobre a nossa casa? Irmãos, quantas vezes nós vamos enfrentar dias que as lutas vão vir sobre a nossa casa também? Dias que a gente não vai entender nada. Por que tudo isso está acontecendo? A gente não vai saber. Mas há uma confiança naquele que ama e serve a Deus. Eu não estarei sozinho nessa luta. A Bíblia diz que Zacarias e Isabel não tinham filhos. E eu imagino quantas vezes ela orou. Mas sabe o que me chama a atenção? Que mesmo vivendo um não de Deus, eles continuaram servindo ao Senhor. Diz a Bíblia no verso 7, 8 e 9, acompanhem comigo. Que eles não tinham filhos. Preste atenção, irmãos. Lucas está escrevendo isso. Você entende que é a leitura que ele faz do casal? Olha, eu conheço um casal incrível, gente. Você já conversou assim com alguém? Eu já conversei. Né? Esses dias, quando o Tiago e a Gisele tiveram um bebê, Deus abençoe suas vidas. Que fofinha, né? Eu dizia para o pastor assim, amor, depois de tantos anos, Deus resolveu abrir a madre dela. Isso traz grande alegria para nós. Grande alegria. E aí eu conversava com ele, amor, imagina quanto tempo de expectativa, quantas orações, e Deus de repente, abre a madre, e vem a bênção, e Deus confirma a palavra dele, de abençoar, de fazer a família um lugar de alegria, de não deixar com que a mulher estéril fique estéril, mas que ela seja alegre mãe de filhos, irmãos. Isso é um privilégio, mas muitas pessoas, quando recebem um não de Deus, quando uma porta fecha, quando uma luta começa, quando as coisas não acontecem como a gente queria que acontecesse, o que elas fazem? Deus, eu estou vendo que não vale a pena servir ao Senhor. Eu não quero mais estar na tua presença. Olha a luta que eu estou passando. Mas a Bíblia diz lá no verso 7, que apesar deles terem esse problema, o verso 8 diz,
que Zacarias continuava exercendo o sacerdócio dele. Ele poderia dizer assim: eu não vou mais fazer isso. Para que eu vou entrar na presença de Deus e vou dar a Ele adoração, louvor, intercessão? Ele não me responde. Nessa noite o Espírito Santo está dizendo para nós: olha, não importa o que ainda não aconteceu na sua vida. Não importa a porta que ainda está fechada. Continue amando e servindo ao Senhor. Continue sendo devoto a Ele. Continue seguindo os seus passos. Continue fazendo o que você fazia com gratidão no seu coração. Essa luta, essa dificuldade vai passar. Mas se a gente perder a oportunidade, o tempo da visitação de Deus, isso não volta. E ele entrou ali naquele dia. Irmãos, eu fico imaginando essa cena. Zacarias entrando no seu turno. Porque eu não sei se você lembra, lá em 2 Crônicas, a gente tem a divisão das turmas dos sacerdotes. Eram 24 turmas. E aí, quando Salomão, foi Davi que instituiu isso. Quando Salomão assume o reino, ele confirma 24 turmas. Só que um belo dia, os babilônios, eles entram lá em Judá e eles levam os dois reinos, o reino do sul, né, as duas tribos, Benjamim e Judá. E na volta do cativeiro babilônico, não voltam 24 turmas, voltam 8 turmas. Mas nos tempos de Jesus, o que é que eles fizeram? Eles pegaram essas 8 turmas e redividiram em 24 novas turmas. Porque existiam muitos sacerdotes para servir, mas existia apenas um templo. Então, o que acontecia? Eram tantos sacerdotes que, em média, aquele sacerdote só iria entrar no templo para servir ao Senhor apenas 2 vezes por ano. Então, era algo assim que eles aguardavam com muita expectativa. E entrar para levantar o incenso ao Senhor, muitas vezes, era uma vez, quando ele fosse sorteado. Por isso que a Bíblia diz que coube-lhe por sortes levantar o incenso e entrar na presença de Deus. Então, podia ser que aquele sacerdote nunca entrasse com incenso para levantar para Deus. Eu fico imaginando, Zacarias era sacerdote, irmãos. Aquilo era a função dele, ele esperou a vida inteira por aquele dia. Então ele entra no templo cheio de expectativa, porque hoje é o meu dia. Irmão, você está entendendo que aquele dia que a gente entra com expectativa em servir a Deus, Deus nos surpreende de volta. Zacarias entrou assim: hoje é o meu dia, eu vou fazer o meu melhor. Eu vou dar toda a minha devoção a Deus, eu vou dar toda a minha entrega a Deus, eu vou rasgar o meu coração, eu vou levantar um incenso, eu vou orar. Eu vou encher aquele lugar de oração, de adoração. Irmãos, quantas vezes a gente entra aqui no templo como se fosse um dia comum. Mas não pode ser um dia comum. Tem que ser o dia extraordinário. É o dia da nossa vez. Irmãos, eu dizia ali fora, né? A gente conversava. Isso nos ensinou a entrar nesse lugar com um coração totalmente diferente. Né, Bia? A gente estava conversando, ficar em casa, ver pela televisão. Que coisa esquisita. Deus te abençoe, você que está vendo. Mas não é igual. A gente agora entra aqui assim, meu Deus, eu estou vendo o irmão. Eu quero louvar, eu quero engrandecer o teu nome. Irmãos, eu fico imaginando aquele dia para Zacarias. Quanta expectativa para dar, não para receber. Quanta expectativa para entregar a Deus, não para pedir. Era o dia D para Zacarias, era o dia que ele estava muito empolgado. E às vezes, irmãos, a gente entra na presença de Deus sem nenhuma expectativa. Sabe, por que Jesus, a Bíblia diz que ele não fez tantos milagres em Cafarnaum? Porque não havia expectativa em Jesus. A primeira coisa que o povo falou foi assim: peraí, mas esse não é o filho do carpinteiro? Ele não é o filho de José? E não estão entre nós as suas irmãs e os seus irmãos? O que aquele povo estava dizendo para Jesus? A gente sabe quem você não é ninguém. Como que Deus ia operar milagres naquele lugar se não havia expectativa no coração do povo?
Às vezes a gente não recebe o milagre aqui, porque a gente entra sem expectativa. Nós precisamos ter expectativa. Nós cantamos aqui acerca do nome poderoso do Senhor. Ele é poderoso. E quando a gente entra no lugar onde invocamos o nome dele, milagres acontecem, irmãos. O extraordinário começa a ser real e o normal é acontecer os milagres do Senhor no nosso meio. Eu me lembro daquele texto da mulher encurvada. Quantos já leram esse texto? Aquela mulher diz um versículo muito interessante, que todo sábado ela entrava na sinagoga. Todo sábado. Por muitos anos ela foi aquela mulher encurvada. Mas ela não desistiu de entrar na sinagoga. E teve um dia que quando ela entrou, Jesus estava lá. E quando ela entrou, como todos os sábados, diz a Bíblia que ela entrou assim, olhando para baixo, e Jesus viu a mulher e disse, vem aqui no meio. Irmãos, imagina que luta para aquela mulher. Porque lá na sinagoga tinha o lugar de todo mundo. Primeiro ficavam as mulheres, depois os estrangeiros e depois os homens. Ou seja, ela estava no final da sinagoga. Mas ela continuou perseverando e entrando no lugar onde se invoca o nome do Senhor. E Jesus disse, vem cá. E ela saiu de lá do final e passou pelas mulheres, e passou pelos estrangeiros, e passou pelos homens, e chegou no meio, ainda que olhando para baixo, Jesus olhou para ela, tocou nela, curou a vida dela, restaurou a história dela, e Deus continua fazendo isso conosco. Sabe qual é o tamanho daquilo que Deus quer liberar sobre nós? É o tamanho exato da expectativa que temos acerca do poder que Ele pode liberar sobre nós. E aí Zacarias entra no templo, cheio de expectativa para dar. Pediu nada a Deus. E olha comigo o verso de números 11. E eis que naquele dia, quando ele estava queimando o incenso, apareceu a Zacarias um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou assustado e o temor se apoderou dele. O anjo, porém, lhe disse, não tenha medo, Zacarias, porque a sua oração foi ouvida. Irmãos, é algo extraordinário, porque a hora da oração é a hora da revelação de Deus. Quando Zacarias está lá com incenso, porque incenso fala de oração, amém? Quando ele está lá orando, clamando, buscando a Deus, a palavra do Senhor diz que um anjo entra. Irmãos, quando eu leio essas partes da Bíblia, eu não sei você, mas eu fico assim, gente, parecia tão normal um anjo. Entra o anjo no quarto de Maria, fala com Maria. Entra o anjo dentro do templo, fala com Zacarias. 2 anjos aparecem para Abraão. Um anjo entra na cova dos leões. Eu falo, gente, que coisa comum, não é? Que não é comum, irmãos. Não é comum. E na hora da oração de Zacarias, ali naquele momento de dar ao Senhor, o anjo vem. Irmãos, eu não sei você, mas eu ficaria igual a Zacarias, aterrorizada. Porque não é normal, irmãos, é algo extraordinário. A nossa natureza, a nossa própria constituição carnal não suporta a glória. E aí entra um anjo e ele fica com medo. Mas aí o anjo fala, olha, Zacarias, não fique com medo. E aí vem uma outra verdade que eu aprendo. Que Deus não deixa ninguém sem resposta. Ninguém. E que esse homem não era um homem comum. Porque era um homem que não era apenas um sacerdote para o povo. Ele era um sacerdote na sua casa. Porque a Bíblia diz que era Zacarias quem orava pela sua mulher Isabel. Olha o que a Bíblia diz. A sua oração foi ouvida e Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você chamará de João. Irmãos, eu não sei quem aqui já teve dificuldade para engravidar. Eu já tive dificuldade, foram quase 5 anos tentando, né, amor? Tomei muito remédio para ovular, fui muitos médicos, e chegou um ponto que não vinha neném de jeito nenhum, e eu falei com ele assim um dia, você lembra, amor? Não quero mais ver bebê na minha frente, lembra? Eu não quero passar por loja que tem bebê, que tem roupa de bebê. Você já passou por isso, né, Sheila? Que você também foi luta. Eu não quero,
se passar um bebê no passeio, eu quero ir para o outro lado. Eu não quero que você me chame para orar por bebê. Eu não quero ver bebê. Porque eu estava tão triste. Já faziam quase 5 anos que a gente tentava. Eu não estava tomando remédio. Tomava remédio para ovular e não vinha bebê. Ele pegava o óleo, ungia minha barriga todo dia para Deus abrir minha madre. E nada acontecia. E eu lembro de um dia que eu estava na cozinha, orando. Era uma época daquela música da Fernanda Brum. Aliás, da Ludmila Feber, que a Fernanda Brum interpretava, que dizia, dá-me filhos, senão eu morro. E eu lembro que eu estava ali lavando louça, e eu comecei a chorar e dizer, Deus, dá-me filhos, Senhor, senão eu vou morrer se eu não me der um filho. Eu queria muito um filho, eu queria muito, 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 muito. E Deus falou assim comigo, no dia que você aprender a ter filhos espirituais, eu vou te dar um filho. Eu falei, uau, lapada, né, irmãos? Comigo é sempre assim, né? E aí eu falei, amém, Senhor. E eu descansei. Mas, irmãos, era muito angustiante para mim não ter filhos. E lendo esse texto, eu pensei, gente, eu acho que quem estava chorando era Isabel. Quem sofria a desonra era Isabel. Quem sentia a dor de não ver a barriguinha crescer, de não ter o sentimento de dizer assim, olha, eu estou gerando, porque eu não sei você se já engravidou, mas Vânia está grávida, né? É tipo, o barrigão, irmãos, para a gente é um troféu, né, Su? A gente anda assim meio, né, como uma pata, mas anda. E a gente fica assim, olha minha barriga, né? É maravilha, irmão, tem coisa melhor do que carregar um bebê. É a coisa mais linda do mundo. E eu imagino aquela mulher chorando em casa. Deus, irmão, preste atenção. Isabel não tinha 22 anos. Isabel não tinha 35 anos. Ela não tinha 48. A Bíblia diz que ela e o marido dela eram avançados de dias. Eles eram velhos. Você imagina quantas lágrimas, quantas vezes ela chorou, quantas noites ela não dormiu, quantas vezes ela não quis sair com o marido para ir entregar em Jerusalém o sacrifício anual, porque todo mundo saía com aquela tropa de filhos e ela tinha que ir sem ninguém. Quantas vezes ela pensou, a minha família vai encerrar em nós mesmos. Irmãos, foram muitos anos de oração, de clamor. Por isso, meu querido, minha irmã e meu irmão, não desanime. Continue orando, continue buscando. Deus tem 20 anos que eu estou orando, ore 25. Deus tem 5 meses, ore 10. Deus tem uma semana, ore 1 ano. Mas não pare de orar, porque vai chegar o dia que o Senhor vai visitar você e vai trazer a sua resposta. Aquela mulher mesmo avançada de dias, aquele homem, irmãos, era para ele não orar mais, porque o corpo dele já era amortecido, irmãos, como o de Abraão. Mas eu penso que ele ficava em casa dizendo assim, olha, há uma história registrada de um homem chamado Abraão. E a mulher dele tinha 90, e ele tinha 100 anos quando o menino nasceu. Pois quer saber, eu vou orar pela minha esposa. Eu vou orar por Isabel. Eu vou clamar por Isabel. Querido, Deus está levantando homens que entendem o seu papel de intercessores, de sacerdotes no seu lar. Deus pode, por meio da sua vida, homem e mulher de Deus, mas eu estou falando para os homens agora, abençoar a sua casa. Quando um homem se levanta, irmãos, ele se levanta para assumir o papel que Deus confiou a ele. Deus não disse que a mulher era a cabeça, disse que era o homem. Deus não disse que a mulher era a sacerdotisa, é o homem. E quando o homem entende isso e assume o seu papel, irmãos, milagres começam a acontecer na sua família. E aquele homem se levantou e orou. E Deus disse, olha, Zacarias, foi a sua oração que foi ouvida. Um casal que mesmo sendo cheio de louvor da parte de Deus, viveu problemas. Por isso, não pense, querido, que Deus te esqueceu, te abandonou, porque você está enfrentando uma luta agora. Vai chegar o tempo de você receber o favor de Deus. Esse tempo vai chegar. E a Bíblia diz ainda que mesmo em meio à revelação de Deus, da promessa, pensa aí comigo, quantas promessas você tem recebido de Deus? Quantas vezes o sobrenatural visitou você? Mesmo assim, eles eram uma família como nós. Viveram crises de fé. Olha o verso de número 8. Aliás, 18. Estou sem óculos. Então,
Depois de tudo isso, irmãos, antes do verso 18, o anjo vai relatar como é que vai ser João Batista. Ele vai dizer que ele é grande, que ele vai ser grande diante dos homens, que ele vai trazer alegria ao coração deles, que ele vai preparar o caminho, que ele vai ser o precursor do próprio Salvador. Depois de ouvir tudo isso, era para Zacarias fazer o quê? Agora eu estou cheio de fé. Estou incendiado, sim ou não? Aí, verso 18, Zacarias vem e pergunta assim: como que eu terei certeza disso? Porque eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Irmão, você entendeu? Um homem cheio de Deus, com selo de aprovação de Deus, uma família abençoada, uma família intercessora, uma família que vivia dentro da presença e da vontade de Deus, num momento de luta, viveu o quê? Crise. E sabe o que me maravilha? É que aquela crise de fé de Zacarias não trouxe a desaprovação de Deus, no sentido de, quer saber? Me arrependi, você não vai ter mais filho, não. Porque as promessas de Deus na nossa vida, Ele não tira, Ele não revoga, Ele cumpre, apesar da nossa imperfeição. Zacarias teve dúvida, irmãos. Às vezes, como família, nós vamos enfrentar lutas tão grandes que a dúvida vai bater no nosso coração. A gente vai ficar assim, ai meu Deus. Irmão, não era para ele sentir isso. Ele tinha acabado de ver o quê? Um anjo. Irmão, a certeza já era o sobrenatural dentro daquele momento ali. Imagina se você está no seu quarto e vem um anjo te visita. Você ia duvidar de mais alguma coisa na vida? Não. Mas aquele homem cheio de Deus duvidou. Porque ele olhou para a circunstância da vida dele, da mulher dele. Ei, talvez as coisas não estejam caminhando como eu e você gostaríamos. Talvez a promessa não está cumprida assim, como nós esperávamos. Mas não é hora da gente duvidar. Se você já recebeu da parte de Deus uma palavra, uma promessa, uma revelação do poder de Deus, não duvide, a promessa vai se cumprir. Porque ele duvidou, ele teve que arcar com a consequência da sua dúvida. Porque a Bíblia diz que o anjo olhou para ele e disse: olha, Zacarias, porque você não acreditou no que eu disse, você vai ficar mudo. Irmão, eu sei lá, mas ficar mudo para mim é muito tenso. Ele ficou mudo 9 meses, irmãos. Imagina, 9 meses não saía nada. Zacarias, que cor da roupa do bebê você quer? Zacarias, eu preciso ir ali. Zacarias, o que eu faço? Irmãos, ele teve que calar para entender que a voz de Deus não é mentirosa na vida de ninguém. O que Deus fala, Ele cumpre. E aí ele ficou mudo. Nesse momento de crise de fé, muitas vezes Deus vai fazer com que a gente fique mudo. Mas olha o que a Bíblia diz, que depois de um tempo, isso me chama muita atenção. Quando, verso de número 57, olhe comigo. Quando chegou o tempo de Isabel dar à luz, a Bíblia diz que ela teve um filho. E os parentes, verso 18, e os 58, os vizinhos e os parentes ouviram que o Senhor tinha usado de misericórdia, grande misericórdia, para com Isabel, e se alegraram com ela. E no 8º dia, eles foram circuncidar o menino. E as pessoas queriam dar o nome do menino de quê? De Zacarias, que era o nome do pai dele. Verso de número 60. Mas a mãe do menino lhe disse: de modo nenhum ele será chamado João. 61. Disseram-lhe: mas você não tem nenhum parente com esse nome. Irmãos, preste atenção. Quando eu estava lendo esse texto, o Senhor falava muito comigo uma coisa. Um casal que anda nos preceitos do Senhor, um casal que teme a Deus, cuja vida glorifica ao Senhor, um casal que anda em comunhão de propósito e que tem discernimento espiritual. Preste atenção. Para quem o anjo falou que o nome do menino seria João? Para Zacarias. O sacerdote podia entrar com alguém dentro do templo? Não.
ele tinha que entrar sozinho, inclusive, ele tinha que amarrar lá uma cordinha, não é? Com vários sinos, porque caso o sacerdote morresse lá dentro, o sino ia parar de tocar e as pessoas iam puxar o sacerdote pela corda. Então Zacarias entrou sozinho. Ele ouviu aquela palavra sozinho. E digo mais, ele nem contou para Isabel porque ele estava mudo. Ela não sabia que o desejo de Deus era que aquele menino se chamasse João. Irmãos, mas quando a promessa chegou, mesmo sem ter ouvido nada do seu esposo, a Bíblia diz que no seu espírito, Isabel disse, não, ele não vai chamar Zacarias, como vocês querem. Está escrito aí, você leu. Ele vai se chamar João. Quem soprou isso no coração e no espírito de Isabel? O mesmo Deus que ordenou a Zacarias. Você consegue entender a profundidade de ambos serem justos e tementes a Deus e irrepreensíveis? É que nunca vai haver uma situação que seja vinda do trono que vá trazer divergência para aquele casal. O discernimento espiritual vai estar no coração de ambos. Por isso, irmãos, que a gente precisa buscar ser uma família que anda em retidão, não apenas um, mas o outro. Irmãos, eu me maravilho quando eu leio isso. Porque é como se eu estivesse numa cidade, pastor João na outra, e eu dissesse assim, ó, isso já até aconteceu. Eles estavam vindo de Pedra Azul, de carro, eram umas 19 horas, lá em casa, eu estava na cozinha, e eram umas 5 para as 19, e eu estava na cozinha falando, gente, mas eles não chegam. E aí eu estava orando, e eu comecei a ter a impressão no meu espírito de um acidente. E eu disse, Senhor, eu comecei a orar. Deus, em nome de Jesus, todo espírito de acidente, todo problema no trânsito e tal, repreende. Demorou assim uns 10 minutos, ele me ligou. Falou assim, amor, tem uns minutos que a gente passou por um grande livramento, num acidente aqui. Ia morrer todo mundo. Eu falei, meu Deus, Deus quer levantar a sua casa desse jeito. A nossa não é perfeita, não. Mas eu estou te falando que você pode ter discernimento espiritual junto do seu cônjuge, sobre situações que Deus quer revelar a vocês. Às vezes é uma situação assim, de abrir mão, de renúncia, de fazer algo na obra, e você fala assim, ai, Deus está falando isso comigo, e aí o outro fica, mas comigo não falou nada, Deus precisa. Eu lembro de uma situação muito engraçada, quando eu estava no louvor, uns 3 anos antes de eu sair, eu chegava para o pastor João, né, e falava assim, amor, meu tempo acabou, deixa eu sair do louvor, e ele falava, não, Deus não falou comigo, né? Aí no outro ano, amor, deixa eu sair do louvor, meu tempo acabou, eu posso sair? Ele falava, não, Deus não falou comigo. Mas teve um ano, irmãos, que eu estava em oração, num tempo assim, bem específico. Deus me visitou e falou uma palavra muito clara comigo, e que era o tempo. E eu cheguei para ele e falei assim, amor, preste atenção, esse é o 3º ano que eu estou te falando. Esse ano Deus falou de uma forma muito clara comigo. E ele olhou para mim e falou assim, então eu vou orar, né? E aí, passado uma semana, ele chegou para mim e falou, amor, Deus falou comigo, é o tempo mesmo, chegou. Irmãos, é discernir a vontade de Deus para a nossa vida. Agora imagina, se o casal não tem discernimento, como que eles vão? Eclesiastes diz, como andarão 2 juntos se não houver acordo? O discernimento na vida do casal vai fazer toda a diferença. O discernimento na família vai fazer a família caminhar rumo ao alvo de Deus para a sua vida. Nós precisamos buscar isso, irmãos, e Zacarias e Isabel tinham isso. E quando o menino nasce, eles põem o nome do menino de João e ela pergunta para o pai. Ele pede uma tábuazinha, onde ele ia escrever qual era o nome, e ele escreve, o menino se chamará João. E aí o menino nasce, é batizado com o nome de João, é apresentado a Deus, é circuncidado, batizado, é que ele recebeu o nome, tá, irmãos? Calma aí. E aí, né, já vi umas carinhas engraçadas, ele não foi na água não, viu, irmãos? Não mergulhou, não. E aí ele recebe esse nome, e a Bíblia diz que naquele momento a promessa de Deus se cumpre na vida daquele casal. Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando ambos são justos, caminham em integridade, vão viver promessas extraordinárias da parte de Deus. Promessas que são maiores do que coisas materiais, porque aquele menino era um homem profeta da parte de Deus, que marcou a sua geração, que transformou e transtornou aquele lugar.
A Palestina nunca mais foi igual. O deserto da Judéia nunca mais foi igual. Uma igreja no deserto foi o que João Batista conquistou. O povo ia até ele no meio do deserto para ouvir a pregação e ser batizado no Rio Jordão. Um menino que anunciou a chegada, um homem que viveu em integridade. A Bíblia diz que cresceu em graça, em conhecimento e em estatura diante de Deus e diante dos homens. Acho que aquele casal nunca esperou que a flecha que Deus colocasse na aljava deles fosse tão poderosa e chegasse tão longe como João Batista chegou, a ponto de Jesus dizer: na terra nunca houve profeta maior do que João Batista e nunca haverá. Eu quero dizer para você que não importa quantos anos você está orando, a promessa de Deus se cumpre. Se é uma cura, se é uma porta, se é um milagre, se é uma provisão, se é um emprego, Deus não deve nada a ninguém. A promessa que Ele faz, Ele vai cumprir. Mas a nós cumpre manter o nosso coração em fé, em expectativa do que Deus pode fazer. Não deixe de ter expectativa. Expectativa fala de algo que você aguarda com grande ansiedade. Não ansiedade no sentido ruim, mas aquela ansiedade boa. Já viu quando alguém, ela compra uma coisa bem legal? Eu lembro do Marcelo, né, Marcelo? Comprou a moto. Aí a moto não chegava. E demorava, e demorava, e demorava. Mas quando o rapaz ligou, né, e disse assim: Marcelo, sua moto chegou, mas vem buscar só na segunda. E que sábado e domingo que não passava. Porque havia uma expectativa. Meu Deus, eu não vejo a hora de chegar lá e pegar minha moto. Sabe, é essa expectativa. Deus te falou que cuida da sua família. Deus falou que cuida da sua casa. Deus falou que cumpre as suas promessas. Deus falou que não vai deixar você padecer. Deus falou que vai te levantar. Deus falou que vai curar. Tenha expectativa no que Deus pode fazer. Não sirva a Deus como se Deus fosse aquele senhor morto que eu falei domingo passado, colocado naquela casinha, que você vai lá de vez em quando dar um beijo no pé dele, mas ele continua fechado numa casinha, morto. Esse é o coração do crente que não tem expectativa. Sabe que Jesus está lá. Conheço Jesus, falo sobre ele, acredito no que ele faz, mas na minha vida é mais difícil. Não é difícil. Fique de pé no seu lugar. Zacarias e Isabel, eles aprendiam a importância do louvor. O verso 64 e 67 diz que quando a boca de Zacarias se abriu, ele começou a louvar a Deus. E os vizinhos ficaram possuídos de grande temor. E aquelas coisas foram divulgadas em toda a região montanhosa da Judéia. Quando Deus cumprir o milagre na sua casa, quando Deus cumprir as suas promessas na sua casa, todos ao seu redor vão ver isso. E vão começar a celebrar o nome do Senhor. E vão se alegrar com você. E vão dizer: meu Deus, olha o que Deus fez na vida daquela família. Meu Deus, olha onde eles estavam, olha onde eles estão agora. Meu Deus, que poder extraordinário o Senhor tem. Irmãos, eu me lembro, né, Sheila, quando a Sheila, pela fé, comprou uma roupinha rosa. Não foi assim, Sheila? Uma roupinha rosa. E ela dizia assim que o pastor falou com ela: compra a roupinha rosa como um ato de fé. E ela ia fazer uma cirurgia, né, Sheila? Que ia ter que retirar tudo. Ia retirar tudo. Útero, ovário, tudo. E eu me lembro que ela contava na época, já faz, né, Vitória, 16 anos. E aí eu lembro que ela falou assim, que foi fazer a cirurgia, mas comprou a roupinha. Irmãos, a cirurgia queria dizer que ela nunca seria mãe. Porque ela ia tirar o útero, o ovário, tudo. Uma esterectomia, né? E ela ia ficar sem nada. Como é que ela ia gerar? Mas ela comprou a roupinha. Você está entendendo? Expectativa fala não do que eu estou vendo, mas do que eu espero, do que eu creio. Irmãos, às vezes você está vendo tudo ao contrário. Ela via um problema no útero dela, que faria com que ela nunca pudesse gerar filhos. Mas ela tinha uma expectativa não no que ela estava vendo, mas no Deus que ela servia. Ela comprou a roupinha. Porque um dia eu vou ter uma filha. E eu vou vesti-la com essa roupinha, um macacãozinho, né? Rosa. Irmãos, ela foi fazer a cirurgia. E quando o médico foi fazer a cirurgia, ele disse: espera aí, tem alguma coisa estranha aqui. Porque eu estou ouvindo um coraçãozinho batendo aqui.
Eu não posso fazer cirurgia. Você está grávida. Irmãos, aí veio a Vitória, né? Chamou Vitória, não sei porquê, né? Veio a Vitória. E aí Deus, que é maravilhoso e ama abençoar, não quis deixar só a Vitória, né? Ele falou, vou trazer a Sara também, uma princesa de Deus, e é o que ela é. E vou trazer alegria para o coração deles. Irmão, você entende? Quando a gente olha para a circunstância, a nossa fé fica lá embaixo. Mas quando a gente olha para Deus e tem expectativa no que Ele pode fazer, aí a nossa fé vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Naquele dia, Zacarias entrou com toda a expectativa em dar algo a Deus precioso. E eu quero te encorajar nessa hora. O que você pode dar a Deus agora? Não estou falando de dinheiro não, irmãos. Que nessa igreja, para a honra e glória do Senhor, a gente não fica pedindo dinheiro. Mas eu quero dizer, o que é que você pode dar a Deus agora? Qual é o passo de fé que você pode dar? Qual é a água que você pode pisar e esperar o mar abrir? Talvez tenha sido uma semana de grandes desafios. Talvez tenha sido uma semana de grandes frustrações. Nada foi como você queria que fosse. Mas Deus está dizendo que Ele continua no trono. E aqueles anos que Zacarias orou e que Isabel orou, não foram em vão. Esses dias que nós estamos orando e buscando e clamando, não serão em vão sobre a nossa família. Se você tem pais, mães, pais aqui, né, mãe e pai, que não são cristãos, eu quero que você agora entregue eles na presença do Senhor. Se você tem o sonho da maternidade, da paternidade, eu quero que você coloque essa expectativa em Deus, o que Ele pode fazer. Se você tem o sonho de ter um empreendimento, coloca isso diante do Senhor. Deus pode tirar você do pó e colocar você num lugar alto, tirar você do monturo e colocar você assentado em meio a príncipes. Uma vez eu conversava com uma jovem, ela me dizia assim, Tássia, eu era faxineira, e glória a Deus, é bênção da faxina, glória a Deus. E ela dizia, eu nunca esperei na minha vida que um dia eu ia entrar num hotel em Dubai, eu ia sentar num vaso de ouro. Eu me lembro da vez que essa irmã estava lá e ela me mandou uma foto de um café. Ela falou, quer um cafezinho? E o café tinha pó de ouro em cima. Eu falei com ela, coa rápido esse ouro e traz. Essa irmã já viajou para a França, para os Estados Unidos, para a China, para a Inglaterra, para a Espanha, para a Holanda. E um dia ela estava orando, Deus disse assim, fui eu que tirei você de onde você estava e te coloquei entre príncipes. Irmãos, o que Deus pode fazer? Deus pode fazer coisas extraordinárias. Tá? Se eu sonho em ter o meu emprego, eu sonho em ter uma clínica, eu sonho em ter, né, uma profissão extraordinária, fazer minha terceira faculdade, quarta, quinta. Eu sonho em dar aula, eu sonho em ter uma família, eu sonho em ter uma casa própria, eu sonho em ter um carro, mas eu não tenho condição. Irmão, eu quero desafiar você agora. O que você pode dar a Deus nessa hora? Um passo de fé. Quero convidar você a orar na sua casa. Deus querido, nós nos apresentamos ao Senhor nessa hora, reconhecendo que o Senhor não é devedor a ninguém. O Senhor não deixa de cumprir nenhuma das tuas promessas. Embora Zacarias e Isabel fossem justos na tua presença, eles ainda assim enfrentaram grande luta. E muitas vezes tem sido assim conosco também, Senhor. Mas nós queremos apresentar a Ti a expectativa do nosso coração, na certeza de que o Senhor é um Deus de maravilhas, o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que nos surpreende, o Senhor é um Deus que faz infinitamente mais, além do que pedimos ou pensamos. Por isso nessa hora, Senhor, eu quero colocar o coração da minha irmã, o coração do meu irmão, que muitas vezes, Senhor, sem entender a luta, perguntou ao Senhor, como que isso vai acontecer? Não é o que eu estou vendo. Senhor, muda essa chave na vida do meu irmão e da minha irmã. Leva o meu irmão e a minha irmã para uma dimensão mais profunda, onde eles vão enxergar não mais pelo natural, mas pelo espiritual.
Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos adentrar nesse ambiente onde não somos guiados pelo que vemos, mas somos guiados pelo que cremos e alcançamos cada uma das tuas promessas. Meu irmão, eu não sei como é que é na sua casa, mas eu quero desafiar você que não tem um familiar cristão. Comece a entrar na sua casa declarando: Deus, eu creio que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei como é que estão as coisas ali no seu trabalho, no ambiente de trabalho. Às vezes está enfrentando oposição, ambiente pesado. Comece a declarar: Deus, eu estou indo para aquele lugar e aquele lugar vai ser maravilhoso. Hoje, Senhor, vai ter uma paz naquele lugar. Eu não sei como é que está a sua conta bancária hoje, mas eu quero declarar que você pode crer que ainda nesses dias o Senhor vai dar provisão que você precisa, o recurso que você precisa. Mas nós precisamos andar em fé, meu irmão. Nós não podemos andar por aquilo que vemos, mas por aquilo que cremos. Se você quer isso, levante a sua mão para o Senhor nessa hora. Diga: Deus, eu não quero mais reclamar. Eu não quero que a minha boca seja uma boca que libera palavras contrárias ao que a tua promessa declara a meu respeito. Mas eu quero declarar, Senhor, que eu viverei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Eu viverei, Senhor. Eu viverei dias de paz, de esperança, de abundância, de prosperidade, de milagres, dias de provisão, dias de cura, dias de livramento, dias de resposta, dias de concretização de promessas, dias do teu sobrenatural. Do teu sobrenatural. Você crê nisso, meu irmão? Então diga: obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu quero convidar você a cantar uma parte dessa canção agora, como uma atitude de fé mesmo, como uma atitude de confiança no Senhor. Ainda que o seu coração esteja assim como de Zacarias: ai, meu Deus, eu não sei como é que isso vai acontecer, não. Mas eu sei que eu sirvo a um Deus que é poderoso para fazer acontecer. Amém? Vamos louvar ao Senhor. Aleluia.